Pai, obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós dizemos, Senhor, sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor tem feito, para tudo aquilo que o Senhor também quer fazer, Senhor. E mais uma vez nós clamamos a Ti, Senhor. Senhor, que mais uma vez a sua suficiência, a sua capacitação flua sobre as nossas vidas, dando-nos também ouvidos para ouvir, dando-nos todo o discernimento, toda a graça, Senhor, para que possamos assimilar os seus propósitos no nosso coração, Senhor. Senhor, eu oro que o Senhor possa nos transformar pela renovação da nossa mente, de tal forma adquirirmos coração sábio e uma vida que experimenta toda a sua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos falar sobre a submissão e a interdependência. Um outro tema que eu acredito ser uma das maiores chaves para os relacionamentos. Veja bem que eu não quero falar sobre submissão isoladamente, porque sinceramente eu creio que submissão não é algo que funciona isoladamente, mas eu quero falar sobre submissão e a interdependência. Aqui em João, no capítulo 15, verso 15, Jesus expressa realmente algo extremamente poderoso, um aspecto fundamental da sua liderança, da maneira como ele processava, como ele interagia com as pessoas na sua liderança, principalmente as pessoas próximas, os relacionamentos diretos, não é isso? Então ele fala assim: já vos não chamarei servos. Esse é o nível primário, não é, da submissão. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu gostaria então de poder trazer você para essa dimensão de submissão, essa dimensão da forma como Jesus processava a sua liderança. E Jesus então estava elevando os conceitos de liderança e submissão para essa postura, esse nível, não é, da amizade. O que acontece, irmãos, é que, e sinceramente, ultimamente eu tenho ouvido muitas reclamações de líderes contra liderados, de liderados contra líderes, de pais contra filhos, de filhos contra pais, de maridos contra esposas, de esposas contra maridos. Eu tenho ouvido graves reclamações. Algumas igrejas até que eu vou ministrar, alguns pastores falam assim: Cote, por favor, dê uma palavra sobre submissão para a igreja. Irmãos, quando um pastor chega a pedir para o pregador falar sobre submissão na igreja dele, é porque provavelmente tem alguma coisa errada com a liderança desse pastor. E o que eu tenho percebido, irmãos, é que como líderes, como pais, como mestres, professores, nós temos um poder muito grande de provocar rebelião no coração dos nossos filhos, dos nossos discípulos. Então há uma certa ligação muito forte na resposta que as pessoas estão dando à nossa liderança. Muitas vezes nós
estamos esperando das pessoas algo que deveria ser fruto de um relacionamento, de uma amizade, mas nós queremos isso na marra. E as coisas não funcionam assim. Irmãos, primeira coisa é que existe uma grande diferença entre você liderar e você chefiar. São conceitos totalmente diferentes. Por isso que é importante a gente considerar esses dois parâmetros, o parâmetro dos relacionamentos diretos e o parâmetro dos relacionamentos indiretos. Quando nós falamos sobre relacionamentos diretos, pessoas com que você tem uma convivência, que você está diretamente ligado a ela, então entra esses conceitos de submissão e liderança. Quando nós falamos sobre os relacionamentos indiretos, isso muitas vezes vai envolver um sistema de regras, chefia, ok? Então, quando você está numa posição de chefia, você cria um sistema de regras, e se aquela pessoa desacata esse sistema, ela simplesmente está queimada, ela vai sofrer as consequências de quebrar aquelas regras. Isso é importante, não é? As regras são importantes. Mas eu quero poder gerar realmente no seu espírito, no seu coração, esse discernimento, esse entendimento sobre o espírito de submissão que deve permear os nossos relacionamentos diretos. Pessoas com quem você está caminhando, pessoas que Deus tem te confiado, como filhos, como pais. Então, irmãos, eu quero fazer uma abordagem sobre a submissão, mas nesse contexto da interdependência, e eu espero que Deus nos dê realmente muita graça para discernirmos essas coisas, porque eu creio que a igreja está crescendo quantitativamente, graças a Deus, a igreja brasileira está explodindo, e hoje nós vemos uma lacuna muito grande, que reside exatamente na formação de líderes. Talvez nós temos até muitos chefes na igreja. O chefe manda, você tem que obedecer, não é? Porque é o chefe. Mas o líder, ele inspira. O que define um líder é quando ele tem seguidores que o seguem voluntariamente. Envolve voluntariedade. Envolve você inspirar a voluntariedade nas pessoas. A partir do momento que você está exercendo a sua autoridade sem influenciar e sem produzir essa submissão voluntária, então você deixou de ser um líder, passou a ser um chefe. Eu creio que o elemento mais poderoso no contexto da autoridade é a submissão. Não existe liderança sem submissão, e não existe submissão sem respeito, sem voluntariedade. Assim, a submissão dificilmente vai sobre um ambiente de desconfiança e inimizade. Vai ser muito difícil esse espírito de submissão sobreviver num ambiente onde existe desconfiança e inimizade. Então, a grande chave para o princípio da autoridade funcionar, principalmente na família e nos relacionamentos diretos dentro da igreja, é nós cuidarmos muito bem do ambiente espiritual, do ambiente emocional que envolve esse relacionamento entre a figura de autoridade e as pessoas que estão ali subordinadas. Sem credibilidade e incentivo, os relacionamentos atrofiam e morrem. Credibilidade,
inspira, por sua vez, uma submissão voluntária que vai fazer toda a diferença, né? Então, em primeira instância, eu gostaria de poder desmistificar um pouco o conceito de submissão. E para isso eu quero dar algumas definições do que não é submissão. Primeira coisa, submissão não é um condicionamento, não é condicionamento mental ou emocional, onde a pessoa se anula. Quando uma pessoa precisa se anular num relacionamento, isso está quebrando o espírito de submissão. Isso está matando a missão dessa pessoa, que deveria cooperar com a missão do seu líder, né, do seu pai, de qualquer outra pessoa. Então, submissão não é um condicionamento mental ou emocional, onde a pessoa se anula, manipulada pelo medo de ser rejeitada ou por ameaças de retaliação. Essa conduta subserviente nada mais é do que um dos legados que foram terrivelmente impostos pela Inquisição Católica, não é? E infelizmente ainda tem muito disso. Uma outra coisa, submissão também não é uma obediência cega, surda e burra, não é? Não é uma obediência cega. Creio que toda pessoa submissa deve ter a liberdade de entender a situação que ela está envolvida. Isso não quer dizer que em muitas situações não tenhamos que obedecer, ainda que não estejamos concordando, não é verdade? Às vezes você não está concordando com uma coisa, mas você vai obedecer. Isso é uma maneira importante de quebrar algumas estruturas na nossa vida, né? De flexibilizar a nossa vontade. Mas é importante que você sempre busque entendimento daquilo que você está fazendo. Terceira coisa, submissão não é escravidão. Então, a verdadeira submissão não é algo forçado ou imposto. A submissão precisa de ser respaldada pela voluntariedade, pela liberdade, com responsabilidade. Na verdade, irmãos, ninguém lidera ninguém sem o consenso daquela pessoa. Como eu disse, você pode até chefiar, mas você só vai liderar aquela pessoa se de fato você tem um consenso dela. Caso contrário, você não vai liderá-la. O espírito de submissão é quebrado quando não existe boa vontade, voluntariedade. E também submissão não é você se calar para tudo. Não é. Algumas pessoas, por medo de se exporem, usam a estratégia do silêncio. Isso é muito comum. Como não tem liberdade, e muitas vezes tem até medo de discordar do líder, as pessoas elas se calam, como se isso significasse submissão. Por fora elas estão caladas, mas por dentro elas estão gritando. Vão acumulando insatisfações e ressentimentos. Na aparência são submissas, mas no coração estão totalmente contrariadas. Irmãos, sinceramente, é melhor alguém transparente que sabe como discordar abertamente do líder, do que alguém calado que encobre a sua insatisfação e boicota o relacionamento. Eu prefiro muito mais uma pessoa que eu lidero poder ter a liberdade de chegar para mim e falar: Cote, eu discordo disso que você está fazendo, do que uma pessoa que se cala e muitas vezes fica aquela panela de pressão. Porque quando a pessoa tem a liberdade de ser transparente, de expressar sua insatisfação, sua discordância,
essa pessoa você pode confiar nela. Essa pessoa você sabe realmente quem ela é. Então, na verdade, irmãos, toda submissão imposta é contraditória e desastrosa. A submissão, ela deve ser fruto de uma intenção consciente e voluntária do liderado, no sentido dele saber, dele discernir que ele está fazendo a vontade de Deus, mediante uma convicção dada pelo Espírito Santo. Então, toda submissão que se fundamenta na manipulação, na imposição, ou que está sendo forjada fora dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, certamente vai causar muitos traumas e muito sofrimento. Então, a palavra-chave, quando nós falamos sobre submissão, é concordância, principalmente no plano espiritual e também no plano ministerial. Irmãos, e por que é tão importante nós tratarmos realmente dessa questão da submissão? Porque eu creio que um dos maiores propósitos do avivamento realmente é quebrar o espírito de rebelião, na verdade. Quando a Bíblia fala sobre o ministério de João Batista, vem aquela profecia que ele iria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e também fala assim, dos rebeldes à prudência, para que se levante um povo bem disposto. E para nós quebrarmos esse espírito de rebelião, que muitas vezes está enraizado exatamente na família, e que depois dissemina-se na igreja, nós precisamos de ter essa revelação, irmãos, da submissão. No mundo que nós vivemos, a submissão é vista cada vez mais como algo fora de moda. Mas no reino de Deus, a submissão evidencia um dos aspectos mais importantes dos relacionamentos humanos. A submissão conjuga-se com o exercício da autoridade, ou seja, a forma como nós desempenhamos a submissão está ligado à forma como nós desempenharemos a autoridade. As mesmas falhas que nós semeamos na nossa submissão, nós vamos colher na nossa liderança depois. E pior que isso, a maneira como nós nos portamos como filhos, alunos, empregados, discípulos, vai refletir no nosso desempenho como pais, professores, patrões e líderes espirituais. As coisas estão ligadas. A nossa autoridade tem a mesmíssima natureza da nossa submissão. A mesma natureza. Submissão e autoridade são produtos de uma mesma raiz. Por isso que no reino de Deus, a genuína autoridade nasce da submissão. Eu sei que Satanás tem feito uma propaganda negativa da submissão, porque ele sabe que cada vez que nós nos rebelamos, quem obtém autoridade é ele. Então ele tenta usar todas essas feridas do autoritarismo para justificar a rebelião. Nós sabemos que o reino de Deus possui muitos valores paradoxais, não é? O que é um paradoxo? O paradoxo é uma verdade que está escondida numa contradição aparente. Então o reino de Deus tem muitos paradoxos, e a submissão é um deles. Jesus deixou bem claro que existe uma grandeza em se sujeitar, servindo cooperativamente aos outros. Então é impossível obter uma legítima autoridade sem uma verdadeira submissão. Aqui também, irmãos, é importante a gente quebrar aquele velho tabu, não é, do líder nato, onde se define erroneamente liderar como mandar, ser melhor, ser superior. Essa é a visão que o mundo tem de liderança.
Então, se eu sou o líder, isso quer dizer que eu estou numa estatura mais elevada. Eu sou melhor. Bom, sinceramente, eu não quero retirar o valor de pessoas de iniciativa, mas todo líder que não exercitou um espírito de submissão, como líder, ele vai ser uma catástrofe. O líder que se baseia apenas no seu temperamento forte, na superioridade, vai exercer uma liderança desgastante. Também um excesso de carisma pode sutilmente seduzir um líder ao orgulho, O sentimento de superioridade, irmãos, é a principal pedra no caminho de uma liderança. Como o apóstolo Paulo ensina, dessa forma, que o neófito se ensoberbece, caindo nos laços do diabo, não é verdade? Então, muitos que se escondem atrás do pretexto de ser um líder nato, tiveram uma personalidade distorcida pelo egocentrismo. Irmãos, ninguém nasce para mandar, ok? Isso definitivamente não está de acordo com o propósito de Deus para a natureza humana. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós nascemos para servir aos outros através de um dom vocacional dado por Deus. Esse dom precisa de ser descoberto, posto em prática, com a motivação de abençoar os outros. É assim que nós prosperamos. Como líderes, não como chefes, mas como líderes, como pais, como ministros de Deus, a nossa visão deve ser a de investir na visão de outros, na liderança de outros, e não apenas criar um rol de subservientes que estão condicionados, programados a satisfazer os nossos caprichos. É dessa forma que muitos são enganados e traídos pelo próprio sucesso. Por isso que um compromisso com a submissão corrige a nossa motivação de liderar. Quando você se exercita na submissão, quando você faz do seu dom uma oportunidade para abençoar a liderança de alguém, para cooperar, para contribuir voluntariamente com a liderança de alguém, isso vai corrigir a sua motivação depois, no sentido de exercitar a autoridade. Quanto mais aprendemos a nos sujeitar, mais aprendemos a servir. E quanto mais servimos, mais lideramos, inspirando outros pelo nosso exemplo. No reino de Deus, irmãos, liderar é servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Como é que Jesus conquistou as nações para Deus? Como que ele conquistou as nações? Dominou as nações? Ele levantou uma espada, ele levantou lá a sua autoridade, bem que ele poderia fazê-lo, mas ele conquistou as nações servindo e dando a sua vida. Então, irmãos, eu quero falar sobre esse poder da interdependência. Como eu disse, a autoridade não está ligada a uma pessoa isolada, mas ela está ligada aos relacionamentos, à concordância entre as pessoas. Foi isso que Jesus explicou ser, foi o que ele chamou ser a chave do reino dos céus. Tudo aquilo que ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que for desligado na terra será desligado nos céus. Então, o grande segredo da submissão reside nesse espírito da interdependência. Agora, isso exige um processo.
de crescimento e maturidade. Entende? O meu propósito é levar vocês a essa compreensão dentro da própria liderança que Jesus exerceu, principalmente nessa declaração que ele faz: já não vos chamareis mais servos, mas agora eu chamo vocês de amigos. E eu tenho feito disso um dos meus principais lemas e desafios para a minha liderança. Hoje, o que eu mais prezo nas pessoas com quem eu me relaciono diretamente é de preservar, de incentivar um clima de profunda amizade com aquelas pessoas. Irmãos, como isso é sinérgico, como isso funciona, como isso é poderoso. Todas as vezes que eu quis descer a minha autoridade goela abaixo de alguém, eu percebi que isso foi uma catástrofe. O poder da interdependência. Entendendo o processo natural do amadurecimento, nós podemos entender a dinâmica, a grande dinâmica da submissão. E a forma como nós assimilamos e praticamos a submissão precisa também de evoluir, não é? Dentro do estilo de vida, da maneira como Jesus se relacionou principalmente com seus discípulos. Então espero que você tenha um pouquinho de paciência comigo, mas eu quero explicar um pouco sobre o que eu chamo aqui esse processo de amadurecimento. E eu vou te mostrar como que toda a natureza realmente está permeada por essa compreensão, por essa revelação. A nossa vida, obviamente, começa pela infância, né? Quando somos totalmente o quê? Dependentes, não é isso? Totalmente dependentes dos outros. Somos orientados, alimentados, sustentados por outras pessoas, e sem esse apoio, nenhum de nós teria sobrevivido. O ser humano, quando nasce, é totalmente dependente dos seus pais. Com o passar dos anos, nós vamos aos poucos nos tornando independentes, não é isso? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, até chegarmos ao ponto onde, lógico, nós podemos tomar conta de nós mesmos, nos tornamos confiantes, seguros. É assim que a vida vai nos encaminhando. Conforme amadurecemos, começamos a perceber que tudo na natureza é interdependente. Existe todo um ecossistema que governa a natureza, inclusive as sociedades. Acabamos descobrindo que o ponto culminante das nossas vidas está ligado com os nossos relacionamentos. Não é você sozinho. Jesus atestou essa realidade, né, ao estabelecer a lei áurea, que é fundamentada na responsabilidade moral de amar, ou seja, uma capacidade altruística de nos relacionarmos com as pessoas. Então, resumindo, no processo de amadurecimento, nós podemos distinguir essas três fases. A infância, que é caracterizada pela dependência. O que é uma pessoa infantil? Uma pessoa que depende dos outros. Então nós temos aqui o parâmetro do você. Você tem que tomar conta de mim, você fez a coisa certa, você me abandonou, você tem que me aceitar, você tem que me amar, você. O segundo ponto é a adolescência, que é caracterizada pela independência. Então nós temos aqui o parâmetro do eu, não é? Aquela crise da adolescência, não é isso? Eu sei fazer, eu sou responsável, eu sou capaz, eu sei escolher, eu sou o dono do meu nariz, não é? Adolescente. E a fase adulta, caracterizada pela interdependência. Então nós temos aqui o parâmetro do nós. Nós podemos fazer isso, nós podemos cooperar, nós vamos unir
os nossos talentos e habilidades para juntos criarmos algo maior e melhor, estabelecendo uma visão de corpo que vai liberar poder. Lógico que os mandamentos divinos primam por essa postura interdependente. Tem aqui uma lista de versículos: amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros, recebei-vos uns aos outros para a glória de Deus, servi-vos uns aos outros, e assim por diante. Então o que nós percebemos que os mandamentos de Deus, eles sempre priorizam essa visão da interdependência, da unidade. Então aqui se experimenta isso que já se tem falado, tem sido muito falado, que é a sinergia. Sinergia, numa definição simples, significa que o todo é maior do que a soma das partes, não é isso? Significa que a relação estabelecida entre as partes é também uma parte, e a parte mais poderosa. Aquilo que a Bíblia fala: um de vós perseguirão 100 e 2 de vós 10.000. A sinergia, o poder do relacionamento, não é? Então, resumindo, as pessoas dependentes precisam das outras para conseguir o que desejam, não é isso? As pessoas independentes, elas conseguem obter o que desejam através do seu próprio esforço. Mas as pessoas interdependentes combinam seus esforços com os esforços dos outros para conseguir um resultado muito melhor. Aqui entra o poder da submissão como elemento vital do princípio divino da autoridade. Submissão é algo para ser sinérgico e não uma situação imposta de maneira opressora e dolorosa. Então vamos trabalhar um pouco mais com esse entendimento, vamos diagnosticar a nossa postura dentro dessas 3 áreas que são básicas da vida de qualquer ser humano: a área física, a área emocional e a área intelectual. No perfil dependente, se eu sou uma pessoa fisicamente dependente, eu vou precisar da ajuda de alguém. Se eu sou emocionalmente dependente, o meu senso de valor, de segurança, vai depender da opinião dos outros ao meu respeito. Seria então devastador quando alguém dissesse que não gostasse de mim. Se eu fosse uma pessoa intelectualmente dependente dos outros, eu vou precisar de terceiros, vou precisar de algum líder para pensar no meu lugar e para resolver as questões e os problemas da minha vida. E o que a gente percebe hoje é que muitas pessoas, elas estão se relacionando com a submissão nesse nível da dependência. Então a pessoa começa a depender do líder. Tudo que ela tem que fazer, as decisões que ela tem que tomar, o líder é que vai dizer, vai pensar por ela, vai escolher por ela, vai ouvir a Deus por ela. Irmãos, eu entendo que um dos maiores desafios de um líder, de um pai, é poder produzir audição, construir ouvidos espirituais na vida dos seus discípulos. Quando um líder começa a ouvir a Deus por um liderado, isso vai produzir uma paralisia nele. Eu sinceramente, muitas vezes tem pessoas que me procuram, e a tendência, principalmente de um novo convertido, é transferir para você os problemas dela, não só isso, mas a responsabilidade que ela tem de fazer decisões, de pensar. Então muitas vezes eu até sei o que eu deveria dizer para a pessoa, mas eu não digo. Porque se eu fizesse isso, eu estaria privando essa pessoa do direito e do dever
de ouvir a Deus, de exercitar o seu potencial de fazer decisões. Então, nem que ela tenha que errar uma ou outra vez, é importante deixar essa pessoa aprender. Porque quando nós começamos a alimentar um relacionamento nesse nível de submissão baseado na dependência, bom, você não está fazendo um discípulo, você está fazendo uma parasita. E nós sabemos que o que define realmente uma pessoa como genuíno discípulo, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem. Quando líderes, nós começamos a ouvir a Deus pelos nossos discípulos, nós damos tudo pronto e mastigado, nós estamos castrando a audição espiritual dessas pessoas. E quando você castra os ouvidos, você também vai criar um bloqueio com a palavra profética, porque todo surdo é um mudo. É assim que nós começamos a esmagar aquela unção apostólica, a unção de criatividade, de novos dons, novas visões, novos empreendimentos, através dessa visão subserviente, né, da submissão, dentro de um perfil dependente. No perfil independente, se eu fosse uma pessoa fisicamente, se eu sou uma pessoa fisicamente independente, lógico, eu posso me virar sozinho, sem auxílio de quem quer que seja. No plano intelectual, vou seguir as minhas próprias ideias, poderia pensar de modo crítico, lógico, analítico, organizando, expressando os meus pensamentos. Se eu sou uma pessoa emocionalmente independente, eu vou saber reconhecer o meu valor, independentemente se os outros gostam ou não de mim. Se ele não gosta de mim, tudo bem, eu me aceito, né? Lógico, irmãos, que o padrão social privilegia a independência. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão lutando com a dependência. A maioria das pessoas estão agarradas lá: mas aquela pessoa fez isso comigo, o meu marido falou aquilo, o meu pastor fez aquilo outro. São pessoas que estão dependendo de outras. Então, quando alguém pode chegar e se virar sozinho, lógico que a sociedade vai privilegiar esse tipo de conduta. Então, a independência representa o objetivo supremo de muitos indivíduos. E atualmente, irmãos, nós encontramos muitas pessoas, muitas vezes por razões totalmente egoístas, destruindo o casamento, abandonando os filhos, deixando de lado todas as responsabilidades sociais. Tudo isso em nome da minha independência. Eu quero ser independente. Agora, isso só revela uma dependência mais profunda, onde a pessoa, na verdade, está sendo controlada pelas fraquezas alheias e pelas circunstâncias que escapam do seu controle. Então veja bem, irmãos, que a independência é boa até um certo ponto. Deus quer nos levar a esse perfil interdependente. Então, diagnosticando nossa própria vida, se eu sou fisicamente interdependente, lógico, eu continuo mantendo a minha autoconfiança e capacidade, sabendo que nós dois juntos podemos fazer muito mais do que cada um de nós isoladamente. Se eu sou uma pessoa emocionalmente interdependente, eu conheço o meu valor, mas eu também reconheço a importância do amor, de saber dar e receber de outros, não é isso? Se eu sou intelectualmente interdependente, eu estou consciente que eu preciso de novas ideias, da maneira diferente de pensar dos outros, para somar a minha. Então eu vou enxergar
as diferenças não como um problema, mas como uma possibilidade a mais de fazermos algo ainda mais grandioso. Então veja bem, irmãos, seguindo essa linha de raciocínio, é muito importante nós evoluirmos a nossa compreensão sobre submissão, como Jesus falou com os discípulos: não vos chamareis mais servos, saiam da dependência, da independência, mas eu estou chamando vocês para um plano de amizade, de cooperação, de fazermos juntos, de investirmos voluntariamente no mesmo propósito. Muitos se estagnam num conceito primário de submissão baseado apenas na dependência dos outros. Ou seja, nós submetemos porque dependemos. Outros vão evoluindo e percebem que não precisam se anular para submeter. Com maior capacidade de iniciativa e autoestima, eles sentem que eles podem agir de forma independente, né? Mas como eu disse, isso é bom e importante até um certo ponto. E vem esse estágio mais poderoso, que é essa maturidade, que é esse nível de submissão que Jesus quer nos levar, baseado na interdependência, na confiança, na valorização mútua das diferenças e contribuições. Isso então pode revolucionar uma organização, um organismo. Então, irmãos, eu gostaria de poder, de maneira bem prática, dar algumas dicas, algumas sugestões, para que nós possamos realmente construir essa atmosfera de liderança e submissão. E eu gostaria de falar sobre o que eu chamo aqui a conta bancária emocional e o princípio da credibilidade. Veja bem, todos nós sabemos o que é uma conta bancária, financeiramente falando, né? É uma linguagem fácil também para que a gente possa interpretar, não é, os nossos relacionamentos. O que é uma conta? Nós fazemos depósitos, acumulamos reservas que nos permitem realizar saques quando necessário. Isso é uma conta bancária. Você tem um lastro, você tem crédito, não é isso? Uma conta bancária emocional, trazendo isso para os nossos relacionamentos, uma conta bancária emocional descreve a quantidade de confiança. Esse é o capital, confiança. Quantidade de confiança que se acumulou num relacionamento, o que proporciona uma genuína sensação de segurança. Onde tem confiança, tem segurança, ok? Se eu fizer depósitos na minha conta bancária emocional com você, através da cortesia, da gentileza, da honestidade, cumprindo os meus compromissos que eu assumi, eu estou fazendo o quê? Uma reserva, não é isso? Nós vamos o quê? Alimentando o nosso relacionamento com um crédito de confiança, ok? Posso até cometer, às vezes, um erro ou outro, fazer algum saque, não é? Mas que o saldo que tem ali naquele relacionamento, o saldo de confiança, a reserva emocional, vai compensar essas retiradas. Quando a conta de confiança é alta, a comunicação é instantânea, é fácil. Quando você sustenta um relacionamento assim com seu filho, um relacionamento de confiança, de amizade, de cumprir as suas promessas, quando você alimenta um relacionamento assim, vai haver uma boa comunicação, não é isso? As coisas vão fluir. Agora, se eu tiver o costume
de demonstrar grosseria, desatenção, desconsideração, se eu sempre agir com arbitrariedade com você, se eu trair a sua confiança, ou se eu quiser bancar o dono da sua vida, a minha conta bancária emocional, uma hora vai chegar lá no vermelho. É ou não é verdade? Produzindo um clima de tensão, atrito, insatisfação e constrangimento. Irmãos, vai ser difícil, vai ser muito difícil um relacionamento nessas circunstâncias. Vocês concordam comigo? Então, muitos relacionamentos têm funcionado nessa base de instabilidade. Muitas famílias e casamentos estão cheios disso e vivem à beira de colapsos. Não pode haver amizade sem confiança, nem confiança sem integridade. Essas coisas andam juntas. Então, submissão é mais do que uma postura unilateral, ela requer uma intenção voluntária e cooperativa entre líder e liderado. Exige um bom saldo emocional. Tantas vezes a gente vai ouvir, por exemplo, situações conjugais, onde houveram traições. Irmãos, olha, para você, às vezes, poder tirar essa conta bancária emocional do vermelho, não é uma coisa simples. Confiança não é algo que cai de paraquedas num relacionamento, é algo que é construído dia a dia, é algo difícil de ser construído e muito fácil de se perder. Então, submissão é quando o discípulo incorpora uma missão que se integra, que serve à missão do líder, que por sua vez investe no liderado, nutrindo a sua missão. Quando essa motivação mútua deixa de governar o relacionamento, mais cedo ou mais tarde, haverão algumas disfunções comprometedoras. São os dois lados. Ou seja, enquanto o liderado egocêntrico e rebelde invoca uma liderança castrativa, o líder egocêntrico e tirano produz nos liderados uma submissão susceptível ao boicote. Aquilo que você semeia, você vai colher. É isso? Aos poucos, um clima amistoso de egoísmo, desconfiança vai se instalando, desgastando os relacionamentos e frustrando os resultados que poderiam ter sido produzidos. Então, irmãos, um dos grandes segredos desse relacionamento na família, para que nós possamos estimular uma liderança saudável e uma submissão voluntária, é investir na confiança. Entende? Irmãos, a coisa mais fácil que tem é um líder irresponsavelmente rotular um discípulo de rebelde, é um pai rotular um filho de rebelde, não é isso? É muito fácil, não é? Filho meu é um rebelde, ele não se submete. Mas muitas vezes, irmãos, a rebelião dos nossos filhos é um efeito colateral do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa grosseria, do nosso controle. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos ver alguns princípios aqui para a gente poder investir na confiança. Eu quero sugerir algumas maneiras importantes de investir para aumentar esse saldo emocional de um relacionamento. Então esses depósitos, na conta emocional, eles constituem responsabilidades fundamentais num relacionamento de liderança e de submissão. Eles vão construir o ambiente para uma submissão sinérgica, né? Então, o primeiro depósito para que nós possamos investir na confiança é respeito e compreensão.
Isso vem da habilidade de reconhecer e comprometer com o valor da outra pessoa. Irmãos, olha, principalmente nos relacionamentos diretos com os nossos filhos, com os nossos discípulos, nós precisamos de ter essa habilidade de nos comprometermos, de discernirmos os verdadeiros valores daquela pessoa. Tentar compreender realmente a outra pessoa, talvez isso vai ser uma das coisas mais importantes que um líder pode fazer. Você não vai conseguir saber o que realmente constitui um verdadeiro incentivo para uma pessoa, se você não conseguiu compreender essa pessoa em relação aos valores que ela tem. Interessante, uma ilustração simples, né? Havia uma irmã cujo marido gostava muito de futebol, apaixonado por futebol. E eles estavam experimentando algumas dificuldades muito fortes no casamento. E essa irmã, ela, como mulher de Deus, ela percebeu que ela podia melhorar o relacionamento dela com o marido. E ela então começou algumas vezes a assistir os jogos de futebol, né? Olha, quando uma irmã está disposta a assistir o jogo do Corinthians com o marido, é o cúmulo do quebrantamento, né? E as pessoas começaram a observar aquilo, né? Ela, às vezes assistindo o jogo de futebol com o marido. E alguém então perguntou para ela: puxa vida, eu não sabia, né? Você gosta tanto assim de futebol, né? Ela falou: não. Eu gosto tanto assim do meu marido. A partir do momento que ela discerniu que aquilo era uma coisa importante para ele, ela começou a se identificar com ele. E isso foi transformando aquela situação difícil que havia no casamento, né? Aquilo foi digerindo toda a problemática. Nós precisamos de entender os outros com profundidade. Não é? Então, respeito e compreensão. Sem isso, irmãos, não vai haver credibilidade, confiança, voluntariedade no relacionamento. Segunda coisa, é o que nós chamamos aqui pequenas gentilezas, grande consideração. As pequenas gentilezas e cortesias são extremamente importantes. Muitas vezes essas coisas passam despercebidas, não é, nos nossos olhos, mas a falta de cortesia, o descaso, o desrespeito, mesmo que mínimos, provocam um afastamento considerável. Eu já tive muitas situações que eu mesmo vivi, que por causa de um distrato mínimo, aquilo fechou a porta para um relacionamento. Às vezes, uma palavra mal dada, mal colocada, pode causar uma barreira que você nem imagina. Nos relacionamentos, as pequenas coisas se equivalem às grandes. Então, o nível de consideração que nós temos por uma pessoa é determinado nesse nível de gentileza, não é? Nível de gentileza que nós demonstramos. Ainda até que aquela pessoa está sendo gentil, apenas para fazer uma média, né? Está sendo falsa. Mas a gentileza denuncia que no fundo existe uma grande dose de consideração pelo outro. Então a forma educada de se dirigir a uma pessoa pode estabelecer um novo curso para o relacionamento, produzindo resultados surpreendentes. Às vezes por causa de um por favor, de um muito obrigado, não é verdade? Isso pode o quê? Mudar totalmente o relacionamento. Não é isso? Não apenas por uma questão respeitosa de tratamento e consideração, mas isso demonstra que você
sabe reconhecer a importância daquela pessoa em suprir as suas próprias necessidades. Então as pequenas gentilezas, elas elevam a autoestima das pessoas, criando um ambiente de boa vontade e cooperação. Isso, sem dúvida, é um grande depósito. Isso vai gerar confiança nos relacionamentos. E essas gentilezas, isso precisa de estar presente na família, na igreja, não é isso? Terceira coisa, terceiro depósito, é honrar os compromissos. Honrar um compromisso ou uma promessa é um depósito enorme, gente. Romper o prometido é um saque imenso. Provavelmente não há uma retirada maior do que você fazer uma promessa que era importante para aquela pessoa e depois você não cumprir aquilo que você prometeu. Lógico que quando uma nova promessa for feita, não vai haver credibilidade, não é isso? Irmãos, as pessoas, elas costumam alimentar suas esperanças com promessas, particularmente promessas sobre as suas necessidades sentidas. Quando essas promessas não são cumpridas, vem à tona um sentimento de traição e frustração que pode até encerrar a conta, não é? Pode destruir aquele relacionamento. Então, não honrar determinados compromissos ou quebrar algumas promessas, isso pode ser considerado não apenas como um saque, mas como um assalto. Além da perda que a pessoa sofre, às vezes a pessoa ganha um trauma, né, que pode bloquear o relacionamento. Honrar os compromissos. O quarto depósito, esclarecer as expectativas. Irmãos, isso é tremendo. Esclarecer as expectativas, como esse ponto é importante no relacionamento líder-liderado, não é? Veja bem, irmãos, expectativas pouco claras em termos de metas também vão prejudicar a comunicação e a confiança. Quando você está trabalhando com uma pessoa e você está estabelecendo metas para essa pessoa ou com esta pessoa, é lógico que isso vai gerar expectativas para esse relacionamento. Você vai esperar algumas coisas dessa pessoa e essa pessoa vai esperar algumas coisas de você. Não é verdade? Isso é natural. Então, obviamente, que se você está debaixo de uma liderança, você tem expectativas em relação ao seu líder, não é isso? E o seu líder tem expectativas em relação a você. Você está esperando dele algumas coisas e ele está esperando de você outras, ok? É interessante que a causa de quase todas as dificuldades de relacionamento, elas se baseiam nisso, em expectativas ambíguas ou conflitantes em torno de metas e papéis. Então, de repente, você estava esperando alguma coisa daquela pessoa que ela não sabia que você estava esperando. E ela estava esperando de você algo que você não sabia que ela estava esperando. Então, expectativas pouco claras vão conduzir a uma situação de equívocos, desapontamentos e perda de confiança. Preencher as expectativas de uma pessoa resulta em grandes depósitos no relacionamento, e violar essas expectativas vai produzir afastamento. Quando você tem um liderado que realmente ele entende o que você espera dele e ele te supre, puxa vida, isso dá um ânimo, não é verdade? Nada melhor para um pai, para um pastor, ver os filhos, os discípulos, correspondendo às suas expectativas e vice-versa, não é? Agora, quando essas expectativas começam a se desencontrar, isso vai gerar afastamento. Agora, veja bem, irmãos, nós sabemos que muitas vezes a questão das expectativas, elas vão envolver alguns conflitos também. Então, esclarecer expectativas
geralmente exige uma boa dose de coragem. Em muitas situações, é mais fácil você agir como se as diferenças não existissem e você ficar torcendo para que as coisas deem certo, do que você encarar aquelas diferenças, aqueles conflitos e conversar francamente para se chegar a um conjunto de expectativas que seja mutuamente aceitável, não é? Então, se você está estabelecendo, se você está caminhando com uma pessoa para um determinado alvo, para uma meta, e você percebe que aquela pessoa não está atendendo às suas expectativas, é melhor o quê? Vocês terem a coragem de conversar sobre aquilo, chegar num acordo, deixar isso bem claro, não é? Então é fundamental estar claro que a outra pessoa pode esperar ou não de você como líder, como liderado, não é? E vice-versa. Dessa forma não haverão cobranças imprevistas, nem esperanças frustradas, quando as expectativas estão bem clarificadas. O quinto depósito é você demonstrar integridade pessoal. Integridade. Irmãos, para que haja submissão, para que o exercício legítimo da autoridade flua, nós precisamos de prezar pela integridade. A integridade pessoal gera confiança, sendo a base para vários outros tipos de depósitos, né, que vão aumentar a credibilidade de um relacionamento. A falta de integridade pode minar a maioria dos esforços para construir um relacionamento. Inclui primeiro a honestidade, mas vai além dela. Honestidade implica em você contar a verdade, ou seja, adequar as nossas palavras à realidade. E a integridade é você adequar a realidade às nossas palavras, ou seja, manter as promessas e preencher as expectativas. Então, uma das formas mais importantes de você demonstrar integridade é você ser uma pessoa leal àquela pessoa. Lealdade. Mesmo quando aquela pessoa não está presente, você vai manter a sua lealdade em qualquer situação. Isso é um depósito tremendo. E o último ponto, a capacidade de reparar os próprios erros. Então isso é uma grande chave também para os relacionamentos, não é? Quando nós encobrimos os nossos erros, nós damos margem para muitos problemas, muita fofoca, muito desentendimento. Então grandes depósitos derivam de palavras sinceras. Uma pessoa precisa de ser dona de si, ter um profundo senso de segurança quanto aos princípios e valores fundamentais do Evangelho para se humilhar e pedir desculpas com sinceridade. Interessante, a Bíblia fala, né? Pague até o último centavo, foi o que Jesus mencionou na parábola do credor incompassivo. Ou seja, não podemos nos poupar quando precisamos reconhecer os nossos erros e consertar as coisas. Para valer como um depósito, um pedido de perdão, precisa ser sincero, não é? Ser recebido como algo sincero também. E nada mais poderoso para restaurar um relacionamento do que uma confissão honesta, acompanhada por um desejo responsável de mudança, de transformação. Então, irmãos, são alguns pontos que eu creio que nós precisamos de investir nos nossos relacionamentos, principalmente no contexto da família, não é? Respeito e compreensão, pequenas gentilezas, grande consideração, honrar os compromissos, esclarecer as expectativas, demonstrar integridade pessoal e a capacidade de reparar os próprios erros. Só para terminar, eu quero ler um texto
eu acho muito interessante. O Getsemane de Moisés, né? Aqui em Êxodo 17, de 11 a 13. Eu acho esse texto extremamente poderoso. Então a Bíblia fala assim: acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela, posição de descanso, não é isso? Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Irmãos, veja bem, nós temos aqui um verdadeiro quadro de batalha espiritual, não é isso? Irmãos, isso é um quadro que tem se repetido em muitas igrejas. E o que nós percebemos, irmãos, que um dos principais pontos de batalha reside exatamente em líderes estressados, que não têm apoio, e que por causa disso acabam abandonando o ministério da oração e da palavra. Líderes estressados. A primeira coisa que nós percebemos nesse quadro, porque a Bíblia fala que quando Moisés levantava o seu braço, o que acontecia com o povo lá no campo de batalha com Israel? Israel prevalecia sobre Amaleque. Amaleque é uma tipologia da carnalidade. O povo esmagava Amaleque. Mas quando ele abaixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Então Moisés estava naquela posição de cruz, normalmente essa é a posição do líder, não é? Braços levantados pelo povo, de intercessão, de cobertura. Só que era uma posição estressante, muito cansativa. E muitas vezes Moisés não estava suportando sozinho o peso da batalha. O mesmo sucedeu quando Jesus foi ali para o Getsemane, não é isso? E Jesus tentou conseguir a intercessão dos seus discípulos, né? Ele chamou Pedro, João, Tiago, mas eles dormiram. Na maior reunião de guerra espiritual de todos os tempos, Pedro, Tiago e João dormiram. E a Bíblia fala que Jesus chegou a suar sangue. Sangue. Irmãos, para vocês entenderem muitas vezes o peso que um líder passa. Mas a Bíblia fala de dois homens que representam o ministério sacerdotal e diaconal, que foram em auxílio a Moisés, assentaram Moisés numa pedra e sustentaram seus braços. E dessa forma, Amaleque foi exterminado. Então eu te pergunto, irmãos, quem na verdade venceu aquela batalha? Por que aquela batalha foi vencida? Nós percebemos que o povo não prevalece sem o líder, e o líder não prevalece sem o povo. Irmãos, por mais que Moisés estivesse ali, tentando erguer os seus braços sozinhos, por mais que Josué, com todos aqueles homens de guerra, estavam ali lutando contra Amaleque, irmão, se não fosse por Arão e Hur, essa batalha não teria sido decidida. Se não fosse por esses homens que voluntariamente falam, não, nós vamos servir o nosso líder, se não fosse por isso, a batalha teria sido perdida.
O povo não prevalece sem a liderança. Os filhos não prevalecem sem os pais. Os pais não prevalecem sem os filhos. Irmãos, aqui vem esse princípio da maldição. Quando nós permitimos que haja uma lacuna, uma brecha entre as gerações, não é isso? Quando os pais não se convertem aos filhos, os filhos não se convertem aos pais. Quando os maridos não se convertem às esposas, as esposas não se convertem aos maridos. Quando os líderes não se convertem aos seus discípulos e os discípulos não se convertem aos líderes, abre-se uma brecha e a maldição. Irmãos, o grande sucesso de um líder não é apenas ter uma quantidade enorme de discípulos. O sucesso de um líder não é determinado pelo número de discípulos que ele tem, mas pelo número de discípulos que ele emancipou para o propósito de Deus, que ele investiu na liderança dessas pessoas. Quando nós olhamos ali na liderança de Elias com Eliseu, eu acho incrível como que Elias soube cortar o cordão umbilical de Eliseu. E a Bíblia fala que Eliseu recebeu uma unção dobrada de Elias. Dobrada. Quando nós temos esse coração, irmãos, de investir na liderança dos nossos liderados, nós vamos começar a fazer pessoas que têm uma unção muito maior que a nossa. Agora, isso pode ser uma luta para alguns líderes, né? Mas, irmãos, nós temos que entender que esse é o coração de Jesus, quando ele disse que vós fareis obras maiores do que aquelas que eu fiz. Irmãos, qual que é o propósito quando você estabelece uma paternidade baseada na amizade, uma liderança baseada na amizade? Você quer que aquela pessoa te supere. Foi isso que motivou toda a liderança de Jesus. Bom, se nós queremos cumprir isso aqui, família como fator de conquista, nós precisamos de ter esse entendimento. Senão nós vamos ser um bando de concorrentes, boicotando uns aos outros, e sabe quem vai levantar o troféu? Satanás. Espero que Deus te dê sabedoria, para que você, como pai e líder, saiba promover uma submissão voluntária nos seus filhos e nos seus discípulos. E você, como liderado, saiba investir, regar a sua liderança e os seus pais com muita oração, com muito quebrantamento. Irmãos, se nós construirmos essa atmosfera de cooperação, essa é a igreja que marcha triunfantemente contra as portas do inferno. Amém? Curva a sua cabeça então, em nome de Jesus. Eu gostaria que nós pudéssemos ser específicos hoje, orarmos de maneira específica. Se você entende que você tem violado realmente o princípio da autoridade, se você tem violado isso, se você tem abusado da sua autoridade como pai, como líder, ou se você, no seu coração, você tem carregado insatisfações, você tem se anulado, ou você tem pelos cantos falado aquilo que você não deveria estar falando, você tem murmurado. E se nessa noite você quer se arrepender, se você quer se arrepender dessas atitudes, se você quer ser um pacificador,
Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Se você quer arrepender de toda essa rebelião, como liderado ou como líder, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu não estou falando de coisas externas que você tem feito, mas daquilo que está dentro do seu coração. Começa agora a derramar a sua angústia diante de Deus, sua insatisfação. Começa a confessar o seu pecado. Talvez o Espírito Santo vai te conduzir a algum concerto com essas pessoas. Mas eu creio que Deus hoje, Ele quer arrancar algumas barreiras dentro de você. Senhor, muito obrigado pela sinceridade dessas pessoas. Eu quero me identificar com elas. Senhor, e juntos aqui nós queremos nos arrepender. Queremos nos arrepender, Senhor, de todas as vezes que nós temos boicotado, frustrado os nossos relacionamentos. Pai, envia o seu Espírito sobre as nossas vidas. Envia, Senhor. Irmãos, eu sinto realmente um peso muito grande. E eu sei que Deus está prestes a romper algo muito forte na sua vida. Porque o que você tem que fazer, você precisa de fazer de coração. Tem que ser de coração. Talvez você esteja sobre a sua vida líderes que são imaturos mesmo. Mas entenda que é uma oportunidade que Deus está dando a essas pessoas para eles desenvolverem a liderança dela. Contribua com essa pessoa, entende? Não a julgue, ore por ela. Talvez o seu pai tenha te ferido muito, mas ele foi muito mais ferido do que ele tem te ferido, entende? Age com misericórdia em relação a ele. Converte o seu coração a ele. Se coloca no lugar dele. Deixa o Senhor arrancar toda a maldição da terra. Seja sábio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por aquilo que está acontecendo no coração dessas pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela posição e pela decisão que cada uma dessas pessoas tem tomado. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome. Ligamos aqui na terra o propósito de sermos um, como família, como igreja, de sermos pessoas que têm o espírito de cooperação, de submissão. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus te abençoe.